Papo Rural. Oferecimento Plantio Jumil, a primeira concessionária Jumil do Brasil. Vamos seguindo com o nosso AgroSucesso, é hora do nosso Papo Rural nesta manhã, agradecendo o senhor e a senhora pela companhia, inclusive o nosso WhatsApp já está na tela para você também poder participar com a gente. Eu tenho a satisfação de receber aqui o amigo Garolo, Paulo Garolo, que é um dos maiores especialistas na cultura do milho do Brasil e a gente tem a satisfação de recebê-lo aqui pela primeira vez. Bom dia, Garolo, bem-vindo. Bom dia, Leonardo, eu que agradeço o convite, viu? E a satisfação é recíproca, né? Eu realmente me sinto muito satisfeito e feliz em poder participar do programa, viu? É a primeira vez mesmo. E espero que a gente possa ir mais, né? É, isso mesmo, no rádio já. Agora na televisão é a primeira vez. Muito bom mesmo, estou muito feliz por isso. A gente é que agradece. Eu até brinco com o Garoto que o mês dele tem 40 dias, porque ele não para aqui em Rio Verde, né, Garoto? Eu estou sempre viajando mesmo. Eu acabei de falar para você, né? Essa semana mesmo, já estou indo daqui a pouco para Sinop, e de Sinop eu termino sábado lá em Paragominas, né? Onde eu farei uma palestra lá no Sindicato Rural. Então, eu só volto agora na outra semana. Muito bom. Vamos começar falando aqui sobre a questão do produtor rural, do agricultor, Garoto, de como que ele poderá se movimentar em termos de tecnologias, investimentos na cultura do milho, diante desse cenário, né, que o produtor rural está enfrentando, de preço baixo da commodity, riscos climáticos, mais uma vez, né, projetados também para essa próxima safrinha, diríamos assim. Qual que é a análise? Olha, eu particularmente, né, essa é a minha opinião, é a minha forma de visualizar tudo isso. Quando nós tivemos isso, para mim é como se fosse um golpe, no sentido de é uma paulada na cabeça do agricultor o que aconteceu com o preço do milho, né? Praticamente caiu pela metade. Então é como se você tivesse 1 milhão de sacas armazenada e botasse fogo em metade. É isso que aconteceu com o agricultor. Ele perdeu metade da produção que ele tinha parada, né? Então é um baque enorme, isso não tenha dúvida. Agora, o que a gente nunca pode é deixar de continuar fazendo as coisas com excelência. Então, o que eu sugiro, qual é a minha visão? Nós temos que fazer com que a tecnologia que nós temos hoje trabalhe a nosso favor. É isso que eu acho que o agricultor tem que fazer. Outra coisa, a desaceleração, que a gente ouve os rumores, não, eu vou plantar com mais economia, eu vou plantar com coisas mais baratas, eu vou mudar o produto, eu vou trabalhar com um material genético mais barato, ou com um produto químico ou biológico de menor valor agregado, eu não vou mais usar tal ferramenta digital, porque... Não, isso na minha visão é o passo errado. O que eu acho que o agricultor tem que fazer? Ele tem que planejar e olhar tudo que ele fez até ao último plantio de milho e cortar os excessos. Isso sim. O que eu quero dizer com isso? Até enquanto o preço do milho estava muito satisfatório, estava muito bom, vamos dizer assim, tudo que você recomenda cabe. Coloca mais isso que vai dar isso. Coloca mais isso que você ainda vai ter mais... Tudo cabia. Bom, agora não. O que ele tem que fazer? Ele tem que olhar realmente tudo que ele fez e manter com alto padrão de qualidade todas as escolhas que ele vai fazer para o próximo plantio. Mas corta os excessos. Tudo aquilo que, de certa forma, eu não vou dizer que não agregue, mas que talvez agregue muito pouco diante do cenário, eu cortaria. Então, o que eu acho é que a gente precisa ser mais eficiente, não deixar de usar tecnologia, pelo contrário, é o ano que ele não pode errar. E a única maneira dele recuperar um preço despencado, que foi o que aconteceu, é melhorando a produtividade. E se eu, até a última coisa, às vezes eu falo, né, nas minhas participações, né, eu falo, às vezes o agricultor fala, não, agora eu vou fazer uma lavoura para colher 100 sacos por hectare. E a minha margem de 100 sacos por hectare vai acabar sobrando 20%. Então você faz a conta, 100 sacos por hectare, se sobrar 20%, são 20 sacos. Em contrapartida, se ele mantiver o alto padrão de qualidade da lavoura dele,
mantendo a tecnologia a seu favor, escolhendo os melhores produtos que podem trazer os melhores resultados, e ele colher 200, 10% equivale aos 20 do outro. Então, essa conta ele precisa fazer. Porque se ele colher 15%, aliás, se ele tiver 15% de lucratividade, ele já teve 50% a mais do que a lucratividade da lavoura barata. Então, eu acho que é isso que o agricultor precisa fazer. Realmente cortar os excessos, porque estava demais. Isso aí, eu vou falar a verdade, a turma estava colocando coisa que até Jesus é que tinha que benzer para dar certo, viu? Ô, Garolo, vamos falar agora do cenário de biotecnologia, tanto para o milho quanto para a soja, porque a gente percebe que parece que ano a ano eles estão menos eficientes no controle de pragas. Isso é verdade? Estão mesmo ou não? Então, esse é um ponto, Leonardo, extremamente importante também que a gente precisa visualizar, até mesmo dentro do cenário que a gente estava falando anteriormente, de questões de custo. O que acontece é o seguinte, a biotecnologia é uma ferramenta de manejo. Ela não extermina a praga, ela é uma ferramenta de manejo. Uma outra coisa que está acontecendo muito, principalmente na soja, é a confusão que as pessoas fazem no diagnóstico da praga. As biotecnologias, elas têm pragas-alvo. Se você encontrar uma praga não alvo da biotecnologia, não é a biotecnologia que está falhando. O que está falhando é o meu diagnóstico. E isso é muito importante. A área técnica agronômica, ela precisa estar muito atenta a isso. Eu vejo, hoje mesmo de manhã, estava assistindo um Reels no Instagram, de um amigo meu que é gerente de uma propriedade. E ele mostrou, por exemplo, uma espodóptera na soja e disse, olha, essa espodóptera que está aqui já está fora, escapou da biotecnologia, a biotecnologia da soja não, mas aquela espécie, ela não é praga-alvo da tecnologia da soja. Então está errado isso. Então nós precisamos começar a isso, diagnosticar corretamente para a gente não falar coisas que levem o agricultor a se tornar confuso. Outra coisa, milho. Biotecnologia nenhuma vai durar ou vai perdurar pelo tempo mínimo de 10 anos se a gente não alinhar questões voltadas ao manejo de resistência de insetos a proteínas Bt. E no caso, qual é o principal pilar que envolve toda a cadeia do agro? Refúgio. Enquanto houver a insistência em não se plantar refúgio, nós realmente vamos patinar com biotecnologia, porque elas não vão perdurar por mais do que 4, 5 anos fazendo o trabalho ao qual ela foi destinada a fazer. E acaba, Leonardo, que no final das contas, quem vai acabar pagando por isso realmente é o agricultor. Porque em algum momento nós vamos ter que voltar a fazer aquele volume enorme de aplicações que hoje ele já está triste pela cigarrinha do milho, que ele já tem que fazer um monte de aplicação por isso. E daqui a pouco ele vai voltar também a aumentar aplicações em lagarta do cartucho, que aí prolonga no ciclo da planta, né? E lá na frente ele tendo que fazer ainda aplicação para controlar lagarta do cartucho, porque ela estraga a espiga. E na minha visão é o principal estrago da lagarta do cartucho é quando ela perfura a espiga, porque leva inclusive ao problema de vulnerabilizar o grão a arder. E isso dá um desconto enorme na entrega do produto. Isso é problema para o armazenador. Nós estamos tendo aqui o encontro de armazenadores, hoje de manhã até ouvi vocês comentando disso no seu programa. É isso, quer dizer, então nós precisamos melhorar. E refúgio é a base da biotecnologia. Enquanto a gente insistir com isso, não vai perdurar, Leonardo. E vou te contar uma coisa. Eu tive algumas visitas na Bahia, porque as regiões de clima mais quente, a pressão da praga e a agressividade dela ainda é muito maior. Então, normalmente, aonde que rompe, aonde começam essas resistências a aparecer? Nessas regiões de alta pressão de calor. O ciclo da praga acelera e ela acaba realmente reagindo mais rápido e isso faz com que você tenha a pressão de seleção começando por lá. Eu fui ver algumas visitas de grandes agricultores. E o que acontece? Nenhuma das áreas que eu visitei tinha refúgio.
Nenhuma. Por quê? Porque uma das coisas que você tem que analisar na comparação é como que está a biotecnologia em relação ao refúgio, que aí é com a ausência das proteínas BT. E você faz a comparação, o comparativo é feito aí. Cadê? Cadê? Então, enquanto a gente mantiver esse comportamento de não trabalhar corretamente a ferramenta, isso é um manual de instrução, Leonardo. Biotecnologia, ele tem um manual de instrução, como tem um telefone, como tem uma televisão, como tem um aparelho eletrodoméstico. E se você não trabalhar dentro do que o manual de instrução está te pedindo, você está incorrendo num erro e vulnerabilizando todo o pacote tecnológico que está envolvido ali dentro. Então, na minha visão, esse é um dos principais pontos. E o segundo ponto que atrapalha muito é a logística do próprio agricultor em fazer a primeira aplicação complementar quando necessário. Eu sempre falo isso também em todas as minhas palestras, apresentações. Em tudo, até mesmo numa doença do ser humano. Tudo que você pega no momento certo, que você, vamos dizer, ataca no momento certo, no momento exato, a solução é muito mais fácil de acontecer. A primeira aplicação que o agricultor precisa fazer no manejo da lagarta do cartucho, principalmente olhando a biotecnologia do milho, ela tem que ser muito assertiva. Então existe toda uma bússola para ele percorrer. A bússola a gente chama de escala de Davis, escala de nota de Davis. Se ele trabalhar dentro dessa bússola e acertar a primeira aplicação, a possibilidade dele diminuir inclusive o número de aplicações complementares e manter a rédea do controle da presença da praga é muito alta. E vai diminuir muito esse problema, inclusive da seleção da pressão de pragas com resistência a proteínas BT. Só que a logística muitas vezes não bate, porque principalmente pensando na segunda safra de milho, o agricultor está colhendo soja, dessecando a área de soja, plantando milho, tem milho que já nasceu, são várias operações ao mesmo tempo. Então é normal, inclusive, Leonardo, nas áreas que tem alta expressividade de segunda safra, é normal o agricultor falar, o meu problema foi nos primeiros plantios. À medida que foi afastando, eu acho que diminuiu a praga. Não é que diminuiu a praga, é que ele foi liberando a logística. E aí ele começou a atender as primeiras aplicações, mas dentro do momento ideal. E aí ele passa a ter o controle da praga na mão. Agora, nas primeiras aplicações, o volume é uma loucura. O volume de operações coincide tudo na mesma hora. E aí o atraso acontece e vira essa confusão. Então eu acho que é uma soma de coisas, né? Mas eu destacaria como pontos principais refúgio, a falta do refúgio no Brasil, e o segundo ponto é o erro que a gente ainda tem para fazer a primeira aplicação complementar. Bom, nós estamos aqui no AgroSucesso nesta manhã, conversando com o amigo Garolo, trazendo informações importantes para você sobre tecnologia e investimentos na cultura de milho. Garolo, vamos falar um pouquinho sobre o cenário de enfezamentos do milho, tanto pela cigarrinha quanto por pulgões, né? Mais um ponto aí de preocupação com a cultura e também os investimentos necessários, né? Olha, tema também de eu vou estar num seminário agora no Mato Grosso do Sul como um dos palestrantes, né, para de novo falar sobre esse assunto, né, que continua em evidência no Brasil. De maneira bem direta, Leonardo, que eu posso te dizer é o seguinte, essa movimentação, vamos dizer, na pressão do problema, às vezes ela alivia num lugar, mas é alta em outro. Por quê? Porque a cigarrinha já dispersou no Brasil todo, e de forma infectiva. Então, e como no Brasil a gente tem a ponte verde, não adianta, não podemos tampar o sol com a peneira, nós temos a ponte verde, tudo bem, ainda bem, somos um país abençoado por Deus que podemos plantar milho o ano inteiro, ótimo. Agora, o que a gente precisa conviver com isso. Como a gente precisa conviver com isso? Traçando melhor as estratégias de manejo, unindo melhor as opiniões da própria ciência, para que a gente tenha uma uniformidade maior no manejo da praga. O que não dá é que cada um defende um lado, cada um defende um ponto de vista, e pior do que isso,
infelizmente, muito dos manejos, isso de maneira geral, está muito voltado a produto. Quando, na verdade, na minha opinião, não é o produto em si que vai fazer a grande diferença. A grande diferença, o que faz, é a tua estratégia, onde você amarra o conhecimento da biologia do inseto, o conhecimento do ambiente onde você vai operacionalizar o manejo, onde você associa também o conhecimento dos produtos que você tem disponíveis. Por quê? Para você estabelecer os melhores produtos nos melhores momentos, mas cruzando todas essas informações. E isso ainda falta. Vou dar um exemplo prático da cigarrinha. Há quantos anos, eu já vi em programa seu falar isso no rádio, de ninfa. Se você puxar a tua memória, você vai lembrar que um dia falamos sobre ninfa. E eu vim chamando a atenção de ninfa. Há quanto tempo eu estou falando isso? E ninguém estava olhando para isso da maneira que precisava olhar. Agora que estão começando. E sabe por quê? Porque existem empresas hoje que estão focando já em produtos para controle de ninfa. Ah, bom. Agora passou a ter interesse. E agora as pessoas estão começando a acordar. E você vai começar a ouvir muita gente falar de ninfa, que até então nunca falou de ninfa de cigarrinha. Então, isso é o problema, Leonardo. Nós temos que ter uma visão mais holística de agricultura, porque as coisas se conectam. Então, nós temos que ter. E isso foi um ponto de falha. Por que a cigarrinha espalhou desse tanto? Porque ninguém nunca olhou ninfa. A maioria, pelo menos, não olhou ninfa. E elas se multiplicam como? Pelas ninfas. Então, esse é o problema. Aí, paralelo a isso, o que aconteceu? Descobrimos também, até por sintomas, quadros sintomáticos diferentes entre híbridos iguais, sul, centro-oeste. Às vezes tem híbridos que são plantados nas duas faixas de região, centro-oeste, sul. Diferenças em sintomas, em quadros sintomáticos de enfesamento. E fomos mergulhar um pouco mais nisso aí. O que nós descobrimos? Nós temos mais 3 viroses hoje, sendo transmitidas pelo pulgão do milho, além da virose normal, que a gente já conhecia, essa já era antiga no Brasil, que era a virose do mosaico amarelo da cana-de-açúcar. Essa já era comum no pulgão, mas hoje ele tem mais 3 viroses, mais 3 agentes causais, que estão aparecendo muito na região sul do Brasil e não no centro-oeste ainda, mas vai chegar. E pulgão? Pulgão é um inseto que muitas vezes, ele até, como posso dizer, ele é desprezado pela área agronômica, pelo próprio agricultor, até então. Mas as populações vêm aumentando, vêm aumentando, vêm aumentando, e agora com mais esse probleminha aí que pode se tornar algo sério também. Então, resumo da ópera. Hoje o pulgão passa a ocupar também um espaço, inclusive, nós vamos ter um colega nosso lá no seminário falando exatamente sobre isso. Por quê? Porque é outra coisa que está chamando a atenção. E como vetor de transmissão de virose, e agora 4, né? Porque ele tem 3 novas e uma que já tinha, poxa, passa a ser uma praga de novo de alta importância para a gente olhar. E a hora que você vai no mercado buscar produto, se eu te contar que praticamente tem um único produto realmente registrado oficialmente para controle de pulgão na fase vegetativa da cultura do milho. A maioria está no tratamento de semente, mas que o tempo é muito curto. Então nós vamos ter que caminhar a ciência, estudando agora e trazendo opções para o agricultor do que ele vai fazer para manejar pulgão. Mas fiquem atentos, porque pulgão vai ser a próxima praga de muita conversa e muita entrevista, viu? Pois é, Garolo, quase no final da nossa entrevista aqui, mas um tempo atrás a gente foi surpreendido com um anúncio que você fez nas suas redes sociais sobre a sua aposentadoria. Você vai parar mesmo ou não? Quais são os próximos passos? Porque eu te conheço, sei que você não aguenta ficar parado, né? Garolo está aposentado ou não? Quais são os próximos projetos? Olha, foi uma decisão realmente difícil, Leonardo, muito difícil. Eu tenho 38 anos, né, de companhia, e alguns meses, né, que eu completei. Eu fiz 38 anos em julho e a minha aposentadoria saiu em setembro, né? Então são 38 anos e 2 meses de empresa. Eu comecei aqui, inclusive, né,
no Rio Verde, eu morava em Santa Helena. Comecei aqui a minha carreira profissional em 1985. Foi quando eu vim em julho de 85 para cá. E aí começou a minha história. E eu vim pela Sementes Cargill naquela época, né? Depois foi comprada pela Monsanto e que depois foi comprada pela Bayer. E eu fechei a minha história de carreira dentro da multinacional, na Bayer, mas vindo nesses pacotes de compra. Então foi uma decisão muito difícil. O meu medo era realmente parar. Eu acho que se eu parar, realmente já pode encomendar meu lugarzinho lá no céu, porque eu prefiro ir para lá, né? A minha vida é o agro, a minha vida é caminhar nisso, eu tenho paixão no que eu faço, eu sempre falo isso, eu trabalho muito mais por paixão do que realmente pelo financeiro do negócio. E quem conhece o Paulo Garolo e as minhas particularidades, até mesmo as minhas indisciplinas de empresa, sabe que eu realmente não falo da boca para fora, não. Eu, às vezes, pago para trabalhar, por indisciplina minha. Eu pago para trabalhar, porque a minha paixão é o que eu faço. Então, Leonardo, eu me aposentei, sim, mas me associei como pesquisador colaborador lá na Fitolab, que é uma consultoria que tem foco em pesquisa lá no Mato Grosso, na região de Sorriso. Mas eu sou um colaborador, então a gente vai ter alguns protocolos, algumas avaliações que eu faço parte agora desse processo e continuo na minha atividade de difusão de conhecimentos, de difusão de tecnologias. Hoje as pessoas me contratam e eu faço palestras, como eu te falei, estou viajando, eu não parei, pelo contrário, eu continuo na movimentação. Hoje um pouco menor, porque eu tenho que ter um espaço também para me programar e criar novos conteúdos. E também ter o momento da minha avaliação de pesquisa, que aí já não é mais aqui, eu tenho que ir para longe. Mas eu continuo na ativa total e, para falar a verdade, graças a Deus, com a agenda bem movimentada, vou estar indo agora em novembro para a Argentina, fico uma semana na Argentina para uma empresa, depois vou em dezembro 2 vezes para o Paraguai, em eventos no Paraguai. Então eu também estou expandindo até nisso, a fronteira também deixou de ser uma referência já, pelo menos aqui na América do Sul, né? Então eu já estou também me expandindo e graças a Deus sempre focado em me manter estudando, me manter informado, olhando, pesquisando, indo no campo, visitando lavoura para poder adquirir cada vez mais experiências e poder continuar compartilhando. Essa é a minha vida. Eu aposentei sim, mas continuo a 2.400 volts. Bom demais. Bom, amigo Garolo, assim que eu gosto de chamar, e ele também gosta de ser chamado assim, amigo Isso. Garolo, né? Isso mesmo. Obrigado pela sua presença aqui nessa manhã, compartilhando conhecimento. Daria para a gente ficar aqui por horas e horas batendo papo sobre a cultura do milho, porque você é um profissional extremamente respeitado, não só no Brasil, mas está ganhando o mundo. É verdade. Eu te desejo muito sucesso, né? Porque você faz tudo com muito brilhantismo, muita competência. E quando a gente vê você falar da cultura do milho, até um leigo aprende. Que Né? bom. Até quem não entende, aprende com você. Muito obrigado, uma satisfação recebê-lo aqui. Eu que agradeço, viu, Leonardo? E para mim, realmente é uma alegria poder conversar com o seu público. Eu sei que seu programa é extremamente visitado pelos agricultores, então eu tenho o maior prazer em estar participando e quando puder, estou aí de novo, é só me chamar. Sempre bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Papo Rural. Oferecimento Plantio Jumil, a primeira concessionária Jumil do Brasil.